Nós vamos continuar nossa série de mensagens, tá? Chamada Encontros com Jesus. Queria agradecer a alguns irmãos aí pelas orações. Ontem nós passamos grande parte do nosso dia, quer dizer, nós não, né? Mas a minha esposa com a nossa filha, a Glória, lá no hospital. Ela teve uma alergia, foi medicada, tá bem agora. Agradeço aos irmãos pelas orações. E ontem foi um dia muito interessante porque aquele ambiente de hospital, com a Glória ali, vários momentos do dia eu fiquei lembrando como foi o nascimento da Glorinha, né? O nascimento do Estevão, ele nasceu na pandemia, então eu não consegui acompanhar o parto do Estevão. Eu fiquei só no WhatsApp comunicando com a Larissa. Foi uma situação bem difícil, a gente não sabia o que estava acontecendo lá durante a pandemia. Mas no parto da Glória eu pude presenciar. E, assim, não sei quantos já presenciaram esse momento junto com suas esposas, mas foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Gente, pra você ter noção, a gente estava num leito, e aí no leito do lado tinha uma outra mulher parindo. Óbvio que fechado, né? Mas dava para você ouvir ali, né? A mulher parindo. E aí foi uma mulher que ela chegou muito rápido, ela estava assim, gritando muito e tal, com muita dor. E aí, de repente, um silêncio e o choro da criança. Gente, eu chorei com o parto da mulher do lado. O parto da mulher do lado, que eu nem vi a cara, foi muito emocionante para mim. E o parto da Glória, então, nem se diga, né? Foi um momento muito emocionante. Ontem eu fiquei pensando muito nesse dia, que foi muito especial para a nossa família. Mas por que eu estou falando isso, gente? Por mais maravilhoso que o nascimento de um filho seja, ele fica muito pequeno em comparação com o nascimento e com o milagre que é o nascimento espiritual. Eu sou muito grato a Deus porque nossos filhos nasceram saudáveis, eles são crianças felizes, mas como todo descendente de Adão, eles ainda estão espiritualmente mortos. Eles não nasceram do Espírito ainda. Eles precisam ter um encontro ainda com Jesus. Eles nasceram espiritualmente mortos. Mas esse não é um caso exclusivo dos meus filhos. Eu também nasci espiritualmente morto, e você que está me ouvindo aqui também nasceu espiritualmente morto. Você nasceu morto em seus delitos e seus pecados. Por que isso é muito relevante? Porque Jesus disse que aqueles que estiverem mortos em seus delitos e pecados, eles não vão entrar no reino de Deus. E preste muita atenção nisso. Talvez você possa parecer estar vivo espiritualmente, mas se você não nasceu de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E é meu papel te alertar sobre isso nesta manhã. Por isso, nessa manhã eu quero falar com você uma coisa: não te admires se eu te disser, você precisa nascer de novo. Como alguém disse uma vez, quem me dera se um homem surgisse em mim, para que o homem que eu sou tivesse um fim. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. Quem me dera se um homem surgisse em mim, para que o homem que eu sou tivesse um fim. João capítulo 3, vamos ler a partir do verso de número 1. Mensagem de hoje nós vamos ver o encontro de Jesus com Nicodemos.
Diz assim a santa palavra do Senhor no verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nesta manhã, com temor e reverência, nós nos aproximamos de Ti, nós nos aproximamos da Tua palavra, mas ao mesmo tempo com ousadia por causa da obra do Teu Filho Jesus. Eu oro e peço agora, ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, porque nos é necessário nascer de novo. Eu oro para que o Senhor unja o falar da Tua palavra, unja também o ouvir da Tua palavra, e que, se for da Tua vontade, o Senhor opere nesta manhã o maior milagre de todos, o milagre do novo nascimento. É o que nós te pedimos em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, nós estamos nessa série de mensagens, essa caminhada aqui pelos evangelhos, onde nós estamos vendo o encontro de Jesus com algumas pessoas. E nós já passamos aqui por vários encontros com Tomé, com a mulher samaritana, com Pedro, com Maria de Betânia. E hoje nós chegamos aqui em João capítulo 13, onde nós temos o encontro de Jesus com Nicodemos. E na mensagem de hoje nós vamos falar sobre isso. Você precisa nascer de novo. E dentro dessa temática do novo nascimento, que é a temática aqui do capítulo, eu dividi a mensagem aqui em 4 pontos. Nós vamos ver nessa manhã o que é o novo nascimento, por que nós precisamos nascer de novo, como acontece o novo nascimento e as consequências do novo nascimento. Então, o que, por que, como e as consequências do novo nascimento. O contexto dessa passagem aqui, primeiro, logo no versículo de número 1, diz que havia um fariseu chamado Nicodemos. Fariseu era uma pessoa na época de Jesus que ele fazia parte de um grupo, o grupo dos fariseus. E esses fariseus eram caracterizados por serem extremamente estudiosos do Antigo Testamento. Eles conheciam muito bem o Antigo Testamento e toda a lei do Senhor. Eles eram pessoas muito bem vistas pelo restante da população ali, pelo restante do povo de Israel. Todas as pessoas que tinham dúvidas sobre a lei, eles aproximavam dos fariseus e os fariseus poderiam ali ensinar a lei.
Mas eles também tinham uma outra característica um pouco negativa, que eles se apegaram de uma forma muito forte à lei. Eles se apegaram de uma forma muito minuciosa à lei, e por causa disso eles acabavam se tornando muitas vezes legalistas e colocavam um jugo sobre as outras pessoas muito difícil de ser carregado. Esses eram os fariseus. Agora, este fariseu aqui que nos é apresentado, Nicodemos, ele é um fariseu de uma outra categoria. Ele é um fariseu um pouco mais importante do que os outros fariseus na sua época. Se você olhar comigo aí, segunda parte aí do versículo 1 diz: Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Nicodemos, além de ser um fariseu, ele ainda era uma autoridade entre os judeus. Então, provavelmente, Nicodemos ele fazia parte do Sinédrio de Israel. O Sinédrio era um grupo de 70 anciãos, 70 líderes de Israel, que basicamente eram os responsáveis por governar Israel. Israel, nessa época, estava debaixo da autoridade do Império Romano, mas eles gozavam de certa liberdade e eles tinham uma autoridade constituída sobre eles, e essa autoridade era o Sinédrio. E Nicodemos era um desses homens que fazia parte do Sinédrio. Se nós fôssemos pensar nas nossas conjecturas de hoje, é como se Nicodemos fosse um senador da nação, tá? Então Nicodemos não era qualquer pessoa. Nicodemos era uma grande autoridade ali em Israel. Nós percebemos que Nicodemos ele nutre certo interesse em Jesus. Ele tem um certo prestígio com Jesus. Isso é muito raro porque Jesus era um galileu. Jesus era rejeitado. Jesus ele não tinha cursado os cursos oficiais dos rabinos de Israel. Então, grande parte dos fariseus rejeitavam a Jesus. Mas aqui nós vemos um certo interesse da parte de Nicodemos em Jesus. Nós vemos isso aqui no texto, no versículo de número 2, onde nos é dito: ele veio a Jesus à noite, dizendo: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Então perceba que mesmo Nicodemos sendo essa grande autoridade e sendo muito instruído na lei, ele se aproxima de Jesus e ele não está aqui em um tom irônico. Ele está sendo sincero com Jesus. Ele chega diante de Jesus e ele diz: Mestre, Rabi. Para alguém do nível de Nicodemos, reconhecer o simples carpinteiro da Galileia, Jesus, como um rabi, como um mestre, é porque ele viu alguma coisa em Jesus. Ele viu alguma coisa em Jesus que despertou o coração dele, despertou o interesse dele para conhecer mais quem era Jesus. E aqui o texto nos diz exatamente o que ele viu em Jesus. Diz que ele viu os sinais que Jesus realizara. Ele viu os sinais que Jesus realizara e ele concluiu: olha, não é possível alguém realizar os sinais que este homem está realizando se Deus não estiver com ele. Ele reconhece que há em Jesus traços de uma autoridade divina. Ele reconhece que aquele homem não é simplesmente um rabi aleatório que está pregando a palavra, mas é alguém com autoridade de Deus. E ele chega até Jesus e diz: você é mestre e a sua autoridade vem de Deus, porque eu vi os sinais que você está realizando. E na cabeça de Nicodemos, um bom conhecedor do Antigo Testamento, ele já havia conjecturado que esses sinais que esse mestre estava realizando eram sinais provenientes do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Mas apesar de Nicodemos ter esse interesse em Jesus, perceba um detalhe que João deixa aqui para nós. É como se João soltasse uma pista de algo aqui para nós no texto. Olha comigo novamente no verso 2. Ele veio a Jesus quando? À noite. Ora, Nicodemos. Que vergonha é essa que você tem
de se encontrar com o Nazareno, por que Nicodemos está indo encontrar com Jesus durante a noite? O texto não nos diz exatamente, mas existe uma grande possibilidade de que mesmo Nicodemos demonstrando interesse em Jesus, ele ainda está com vergonha. Ele não quer ser visto com Jesus, para que isso não pegue mal com os outros fariseus e os outros homens do Sinédrio. Então, quando Nicodemos se aproxima de Jesus, e nós estamos aqui no nosso primeiro ponto, o que é o novo nascimento, quando você olha assim, parece uma conversa que não faz muito sentido. Nicodemos se aproxima de Jesus, olha, eu sei que tu és mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se não fosse vindo de Deus. E aí Jesus olha para ele digo-lhe a verdade. Ou em outras versões, em verdade te digo. Ou em outras versões, amém, amém. O que Jesus está fazendo aqui preste atenção, Nicodemos. Eu vou direto ao ponto, diferente de outras conversas que Jesus tem nos evangelhos, por exemplo, com a mulher samaritana, dá um pouquinho de água. Ah, estou com sede. Você percebe que nessa conversa Jesus vai direto ao ponto com Nicodemos. Jesus não fica rodeando, Jesus vai direto ao centro daquilo que Nicodemos precisa ouvir. E Jesus diz, em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, Jesus, o que isso tem a ver com o que Nicodemos está dizendo? Nicodemos está te reconhecendo como um mestre. E perceba, Nicodemos está falando sobre sinais. Repete comigo, sinais. Irmãos, esses sinais aqui não são sinais aleatórios. Nicodemos está dizendo para Jesus o seguinte, olha, eu estou vendo os sinais do reino de Deus. Eu estou vendo que você está manifestando o reino de Deus, o reino do Messias. Olha, você transformou água em vinho. Você está curando, você está ressuscitando os mortos. Esses são sinais do reino do Messias. E aí Jesus olha para Nicodemos e o que Jesus está dizendo para Nicodemos é o seguinte, Nicodemos, você não está vendo coisa nenhuma. Você acha que você está vendo o reino de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E o que é nascer de novo, meu irmão? Porque da mesma forma que talvez você possa estar confuso, Nicodemos também ficou confuso sobre isso. Nós vamos analisar um pouco essa resposta de Nicodemos. Ele pergunta, como assim nascer de novo? Eu já sou velho. Como que eu vou entrar na barriga da minha mãe? A gente vai analisar essa resposta. Mas sobre o que é o novo nascimento, Jesus explica. Vai comigo no verso 5. Jesus respondeu, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda se eu ter dito a você, é necessário que você nasça de novo. Jesus ele responde aqui Nicodemos apenas usando palavras diferentes, tá? Mas o que Jesus quer dizer é a mesma coisa, ver e entrar no reino, a mesma coisa. Nascer de novo é a mesma coisa que nascer da água e do Espírito. E aí Jesus diz o seguinte, olha, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aqui nós temos já algumas explicações de Jesus sobre o que ele quer dizer com nascimento, nascer de novo. Ele está dizendo, existe o nascimento natural. Todos nós aqui nascemos. Isso é algo que nós temos em comum. Nós nascemos da carne. Você tem uma mãe, você tem um pai. Um dia você não existia e no outro dia você passou a existir. Você nasceu. Você tem uma data de nascimento, você tem uma identidade, você tem um registro. Isso é nascer da carne. O nascimento natural que todos nós aqui experimentamos. Mas aqui Jesus está falando sobre um outro nascimento, um nascimento espiritual. Aquele que nasce do Espírito é Espírito.
O novo nascimento que Jesus está se referindo aqui é o nascimento espiritual, é a regeneração do nosso espírito. E Jesus continua aqui e ele diz o seguinte para Nicodemos, vai comigo no versículo 9. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? 10. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? O que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos? Nicodemos, você está confuso sobre o que eu estou falando, mas você não deveria. Quando Jesus diz a Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe isso, Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, se você conhece o Antigo Testamento, você não deveria estar surpreso sobre eu falar de um nascimento espiritual, Nicodemos. Porque lá no Antigo Testamento já está escrito sobre isso. Jesus está dizendo, Nicodemos, você é mestre em Israel e você não se lembra o que está escrito lá em Ezequiel, capítulo 36? E eu julgo que também você não lembra, por isso vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36. Vamos ler a partir do versículo 24. Ezequiel capítulo 36, verso 24. Olha o que o Senhor está falando para a nação de Israel. Pois eu os tirarei dentre as nações e os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês. Lembra que Jesus faz uma referência à água em João 3, quem não nascer da água. Ali Jesus não está falando sobre batismo, meu irmão. Ali Jesus está fazendo uma referência a Ezequiel capítulo 36. Eu aspergirei água pura. Ele está falando sobre purificação. Vamos continuar, verso 25. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerão fielmente às minhas leis. Isto é o novo nascimento. É isso que Jesus está tentando explicar para Nicodemos, que não exista nada que qualifique alguém para entrar no reino de Deus, a não ser o novo nascimento. Ninguém vai entrar no reino de Deus se não passar pela regeneração. Ninguém vai entrar no reino de Deus se não sofrer uma transformação radical e completa no seu interior, operada pelo Espírito. Olha a linguagem que o Senhor está usando. Remover o seu coração de pedra. Dar a você um coração de carne. Vivificar o seu espírito. Isso é um novo nascimento. É quando o nosso coração ele é mudado, não é consertar algo, meu irmão. Não é arrumar algo. Não é deixar algo melhorzinho, é uma transformação radical. É você dizer, olha, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estava morto, mas agora eu vivo. Você precisa nascer de novo. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é, Nicodemos, eu sei que você está esperando o reino de Deus a Israel. E eu sei, Nicodemos, que você acha que as suas credenciais como um bom fariseu, participante do Sinédrio, são suficientes para você entrar no reino de Deus. Mas, Nicodemos, deixa eu te dizer, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo,
não importa que você é um grande mestre da lei. Você não vai participar do reino. Se o seu coração não for transplantado, não for substituído, se o seu coração de pedra não for transformado em um coração de carne, se você não for purificado pela água do Espírito, se você não sofrer uma transformação radical e completa na sua vida e se tornar uma nova criatura, Nicodemos, você não vai entrar no reino de Deus. Isso é um novo nascimento, meu irmão. Amém? Agora, por que nós precisamos nascer de novo? O que é o novo nascimento? Por que nós precisamos nascer de novo? A Bíblia aqui nos dá uma pista, aqui mesmo em João. E aqui, gente, olha só, uma dica aqui para você, uma instrução para você entender o que um capítulo está querendo dizer, você precisa olhar para o contexto dele. E muitas vezes o contexto daquele capítulo vai estar no capítulo anterior. Olha só o que está acontecendo no final do capítulo 2. Final do capítulo 2, versículo 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome, como Nicodemos. Jesus realizou sinais e muitos viram e creram, assim como Nicodemos está se demonstrando interessado. Mas olha o que diz no verso 24. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Por que quando Nicodemos chega, Jesus vai direto ao ponto com Nicodemos? Porque Jesus conhece Nicodemos. Jesus sabe quem é Nicodemos. Jesus não se confia a Nicodemos, e deixa eu te dizer algo, meu irmão. Jesus não se confia a nenhum homem. Jesus está olhando para a condição de Nicodemos, porque ele sabe quem Nicodemos é. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Nós não precisamos nos apresentar a Jesus. Jesus já nos conhece. Jesus conhece a humanidade. Nós não precisamos, inclusive, fingir nada para Jesus, porque Jesus já nos conhece. E é por isso que ele vai direto ao ponto com Nicodemos. Nicodemos, sem rodeios, meu irmão. Você precisa nascer de novo. Sabe por quê, Nicodemos? Você é um mestre da lei, faz parte do Sinédrio, é um homem muito abastado financeiramente, conhece muito o Antigo Testamento, Nicodemos, mas você está morto espiritualmente. E é por isso, meu irmão, que nós precisamos nascer de novo. Por que Jesus nascer de novo? Porque lá em Gênesis 6:5 diz: viu o Senhor que a maldade se havia multiplicado na terra e que era continuamente má o desígnio do coração humano. Nós precisamos nascer de novo porque Isaías 64 diz que nós somos como um impuro. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo de imundícia. Meu irmão, eu não quero te escandalizar. Mas você sabe o que é um trapo de imundícia? Eu vou ler novamente o texto. Isaías 64:6. Não precisa projetar todos esses, que eu vou ler bem rápido. Isaías está dizendo, todos nós somos como um impuro. Preste atenção no que ele está dizendo. As nossas justiças. Ele não está dizendo as nossas iniquidades. Ele está dizendo as nossas justiças. Aquilo que nós fazemos de bom diante de Deus não passa de um absorvente velho usado. É isso que Isaías está dizendo. As nossas justiças diante de Deus fedem. As nossas justiças diante de Deus não servem para nada, a não ser serem jogadas no lixo. E é por isso que você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo porque no Salmo 51
Davi diz, eu nasci em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Todos nós somos por natureza filhos de Adão. Não existe nenhum de nós que não tenha nascido em pecado, meu irmão. Tá vendo essas crianças bonitinhas que a gente ama tanto? Nasceram em pecado. Precisam nascer de novo. Precisam ouvir o evangelho. Estão mortas espiritualmente. Desobedecem, fazem birra, brigam, batem. Não querem dividir, são egoístas. Não estou falando de você, estou falando das crianças. Mas se você é assim, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo porque em Romanos 3 diz que não há um justo sequer, não há quem busque, não há quem entenda, todos se desviaram, não há quem faça o bem, nenhum sequer, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você precisa nascer de novo porque Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Meu irmão, eu quero enfatizar isso aqui. A condição do homem natural, a condição do homem caído é morte, tá? E por que eu estou falando isso? De acordo com alguns, nós não estamos espiritualmente mortos. Nós só estamos simplesmente doentes. Estamos em nosso leito de morte. Alguns vão explicar a salvação desse jeito. Nós estamos em nosso leito de morte e Jesus nos oferece a cura. Tudo o que nós temos que fazer é estender a mão e pegar. Ou alguns vão explicar a salvação como se nós estivéssemos nos afogando e Jesus oferecesse uma boia salva-vidas e tudo o que nós tivéssemos que fazer é agarrar nessa boia e salvar nossas vidas. O quadro pintado por Jesus aqui pelos apóstolos, meu irmão, é muito pior do que isso. É um estado de morte, nós não estamos, presta atenção, nós não estamos no leito de morte, nós estamos a 7 palmos debaixo da terra, enterrados em um túmulo, nós estamos mortos espiritualmente. Um morto não consegue esticar o braço e ser ajudado por alguém que está estendendo o braço. Nós não estamos nos afogando, meu irmão. A realidade do homem é que nós estamos no fundo do oceano, mortos. Não existe boia que seja jogada lá. Você não consegue esticar a sua mão para pegar essa boia. E é por isso que você precisa nascer de novo. Quero que você imagine a seguinte situação, meu irmão. Preste atenção. Imagina os brasileiros, né? O brasileiro gosta muito de ir para os Estados Unidos. Se for mineiro ainda, nem se fala. Mineiro gosta de ir para os Estados Unidos. Imagina que um brasileiro saia daqui e vá lá para os Estados Unidos. E aí ele tem o passaporte, ele tem o visto. Mas quando ele chega lá nos Estados Unidos, ele descobre que o presidente emitiu um novo decreto. E esse decreto é o seguinte: não podem ficar nos Estados Unidos, não podem permanecer nos Estados Unidos, a não ser aqueles que nasceram nos Estados Unidos. Ou seja, esquece o visto que você recebeu. Você só vai ficar nos Estados Unidos se você nasceu nos Estados Unidos. E ele começa a argumentar, não, mas eu tenho visto, não sei o quê, e ele então tem uma ideia brilhante. Ele decide mudar de nome, porque o nome dele era muito brasileiro. José. Ou Francisco. Nossa geração seria Enzo, né? Ele decide mudar de nome porque o nome dele é muito brasileiro. Ele fala, eu quero colocar um nome então americano, porque talvez, se eu tiver um nome americano, eu consiga permanecer lá nos Estados Unidos. E ele decide dar o nome dele de Donald. E ele chega lá mais uma vez na imigração e fala, olha, meu nome é Donald, então eu quero estar aqui nos Estados Unidos. Aí a moça pergunta, Donald, você nasceu nos Estados Unidos? Não, mas meu nome é americano. Meu nome é Donald. Olha, eu tenho um nome americano. Donald, você nasceu... E gente de imigração é normalmente bem seca, né? Você nasceu nos Estados Unidos, Donald?
Não. Dá o fora daqui, Donald. Você não pode entrar nos Estados Unidos, a não ser que você seja americano, nascido em solo americano. Não adianta, Donald, você ter um nome americano. O Donald, então, ele decide ir além, ele fala assim, ok, eu vou me vestir agora como um americano. E ele muda suas roupas, começa a se vestir como um americano, chega lá, olha, meu nome é Donald, veja as minhas roupas de americano. Eu estou agora como um americano. Você nasceu nos Estados Unidos, Donald? Não, então você já sabe. O Donald vai além. E ele decide, meu irmão, aprender inglês. E ele chega lá, e ele começa a conversar com algumas pessoas, e lembra, o nome dele é Donald. Ele está agora vestido como um americano, e ele agora está falando o inglês fluente, o inglês perfeito. Ele está tão parecido com um americano que ele consegue enganar até algumas pessoas que estão junto com ele na fila. As pessoas olham para ele e falam assim, não, esse aí é americano. Olha só, ele tem um nome de americano, ele se veste como um americano, ele fala como um americano, e aí quando ele chega lá, com o nome de americano, se vestindo como americano, falando como americano, ela faz uma pergunta para ele. Donald, você nasceu nos Estados Unidos? Você não pode entrar nos Estados Unidos. E obviamente você já imagina sobre o que eu estou falando. Agora pensa comigo, meu irmão. Se Jesus falou isso para um fariseu, conhecedor da lei, frequentador de reunião assíduo, impecável na lei, imagina o que ele falaria para nós, imagina o que ele falaria para aquele filho de crente. Imagina que ele falaria para aquela pessoa que acha que é crente só porque os pais são, que acha que é crente só porque nunca desviou e a vida inteira esteve na igreja. Não, mas eu ministrava, eu tocava, eu era ministro, eu era líder. Eu sempre fui na igreja, eu dava o dízimo, eu dava as ofertas. Eu fiz uma oração lá, recebendo Jesus. Eu não falo palavrão, eu não fumo, eu não jogo. Eu me visto com as roupas de crente. Meu nome é da Bíblia. Eu falo o crentez. Eu vou nas reuniões, eu sou evangélico, olha aqui minha carteirinha. Meu irmão, se você não nasceu de novo, não interessa quantos anos de igreja você tenha. Se você não nasceu de novo, não importa a sua função na igreja, o seu cargo, não importa a sua moralidade, pode não beber, não fumar, não se prostituir, guardar toda a lei, mas se você não nasceu de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E as pessoas podem olhar para você, pensar que você é um cidadão do reino de Deus, mas se você não nasceu de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Eu estou falando de algo absolutamente diferente, algo absolutamente novo, meu irmão, regeneração. O Espírito Santo entrando no seu interior, arrancando o seu coração de pedra, mudando o seu coração duro, quebrando o seu coração que não se arrepende, mudando o seu coração que ama o pecado, tirando de você o seu egoísmo, a sua avareza, o seu orgulho. Novo nascimento, meu irmão, é uma transformação completa e radical em nossos corações. O Senhor nos tira esse coração e nos dá um coração que obedece. Nos dá um coração que ama, que tem prazer na lei do Senhor, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que se arrepende, um coração como o coração de Jesus. Meu irmão, Jesus não diz para você, olha, você precisa ficar bem novamente, você está muito triste, você precisa ficar bem novamente. Jesus não diz, olha, você precisa prosperar novamente. Jesus não diz, você precisa de cura novamente.
Jesus não diz, você precisa frequentar as reuniões. Jesus não está dizendo para você, você precisa dar o dízimo. Jesus não está dizendo para você, você precisa guardar a lei. Você precisa nascer de novo, meu irmão. Não é um conserto, não é te deixar mais bonitinho, não é mudar algumas coisinhas na sua vida, não é parar de fazer algumas coisinhas, não é adotar o jargão religioso, não é vestir uma roupa de crente, falar como crente, parar de jogar, de beber, de fumar, porque os crentes fazem isso. Você precisa nascer de novo. É uma renovação da sua natureza e não dos seus atos. Não é algo externo, é algo interno. Você pode parecer um cristão e mesmo assim não ser um cristão. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Você pode parecer que nasceu de novo, mas você ainda está morto espiritualmente. Você pode ser como Donald. Ter todas as indumentárias, ter todos os jeitos, ter todos os jargões, mas não ter nascido de novo. Como disse Spurgeon, ele diz, vistam-se tão grandiosamente com vestes de piedade. Coloquem o terço da benevolência em sua testa. Cinjam os lombos com integridade. Calcem os seus pés, os sapatos da perseverança, e andem pela terra como um homem honesto e íntegro. Mas lembre-se, a menos que você nasça de novo, o que é carne, é carne. E você, não tendo as operações do Espírito em você, os portais dos céus continuam fechados contra você, porque você não nasceu de novo. Agora nós vamos ao terceiro ponto muito importante. Como nascer de novo? Versículo 4. É a pergunta de Nicodemos: como nascer de novo? Como pode um homem velho nascer de novo? Vou entrar novamente no ventre da minha mãe pela segunda vez? O que Nicodemos está dizendo aqui com essa resposta, gente? Porque Nicodemos aqui, vamos lá, tá? Quem é Nicodemos? Um fariseu, mestre da lei. Nicodemos não é estúpido. Nicodemos aqui está sendo irônico com Jesus. Nascer de novo, vou entrar na barriga da minha mãe. Em outras palavras, sabe o que Nicodemos está dizendo? Isso que você está falando, Jesus, é impossível. Nicodemos acertou, meu irmão. Como alguém pode nascer de novo? É impossível para um homem nascer de novo. Como foi que você nasceu? Quais foram os seus esforços no seu nascimento? O que você fez para nascer, meu irmão? Você fez alguma coisa para nascer? Como dizem, né? Eu não pedi para nascer. Não existe esforços nenhum da sua parte quando você nasceu. E assim é com o novo nascimento. É uma obra soberana de Deus nas nossas vidas. Não exista nada que nós possamos fazer para nascer de novo. Deixa eu te dizer, o cristianismo não é igual ao islamismo. Você não decide virar um cristão como você pode decidir virar um muçulmano. Deixa eu te dizer, meu irmão, ninguém aqui que nasceu de novo decidiu por Cristo Jesus. Ninguém aqui aceitou Jesus. Ninguém aqui escolheu Deus. Sabe por quê? Porque morto não faz nada. O novo nascimento é uma obra soberana de Deus. Veja o versículo 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontecem com todos os nascidos do Espírito. Como é o novo nascimento, meu irmão? É como o vento. Como é que você explica o vento? Como é que você vê o vento? Olha o vento. Não tem como. Mas você sente o vento. Quero ler alguns textos rapidamente aqui com você, porque
Atos 16, 14 diz: uma das mulheres que ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para as coisas que Paulo falava. Perdão, João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 15,16: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu escolhi a vós. Meu irmão, não está no campo das nossas possibilidades nascer de novo. Não está nos campos dos nossos, esforços nascer de novo. Não é porque você fez uma oração um dia que isso significa que você nasceu de novo. O novo nascimento é uma obra soberana de Jesus Cristo. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos ressuscita, é Ele quem nos dá o arrependimento, é Ele quem nos dá a fé. Aquele que começou a boa obra na sua vida vai concluir. Sabe o que significa, meu irmão? Graças a Deus que você não tem participação na sua salvação. Porque se você tivesse, você não conseguiria manter a sua salvação. Se você tivesse que ficar segurando naquela boia para ser salvo, sabe o que ia acontecer? Depois de 1 minuto, você ia largar aquela boia. A salvação não é você esticando os braços para segurar nos braços de Jesus. A salvação é o Espírito de Deus entrando naquele defunto e ressuscitando ele para uma nova vida com Cristo. Não há nada que nós podemos fazer para ganhar a nossa salvação. Não há nada que podemos fazer para manter a nossa salvação. É tudo obra do Espírito, é obra de Deus. É Deus quem opera o novo nascimento em nós. Agora, assim como o vento, que nós não podemos ver ou explicar, nós conseguimos sentir os seus efeitos. Da mesma forma, o novo nascimento. Nós vamos para o nosso quarto e último ponto. Qual é o resultado do novo nascimento? Nós vimos o que é um novo nascimento, por que devemos nascer de novo, como nascer de novo, e agora o resultado do novo nascimento. Vamos aqui no versículo 14. Jesus diz para Nicodemos: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus está fazendo menção ao acontecimento que está relatado lá no livro de Números, quando o povo de Israel desobedeceu e Deus enviou um juízo até eles. E para serem curados desse juízo, Deus diz a Moisés: olha, levante uma serpente de bronze e bote na frente das pessoas. Quando as pessoas olharem para essa serpente de bronze, elas serão curadas. Então Jesus está dizendo: da mesma forma é necessário que o Filho do Homem seja levantado sobre a terra e todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. O primeiro sinal que você nasceu de novo é se você crê em Jesus Cristo. É se você crê que a sua salvação não tem nada a ver com você. É se você crê que você não teve participação nenhuma na sua salvação, mas simplesmente porque Deus te amou, Ele decidiu te salvar. Simplesmente porque Deus te amou, Ele decidiu vir até você. O primeiro sinal do novo nascimento é quando você entende que não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que te escolheu. A nossa primeira experiência consciente deste novo nascimento é a fé emergente de Jesus Cristo. Pode-se dizer que o primeiro choro de um cristão recém-nascido é o choro da fé. Em vez de chorar como um bebê recém-nascido, o coração do novo convertido sente: eu vejo Jesus, Ele é lindo, eu o amo, eu quero mais dele, eu preciso dele, ele é o meu Salvador. Se não for ele na minha vida, eu não consigo nada.
Então esse bebê chora, Jesus é o meu Senhor. Esta é a evidência que o Espírito Santo entrou em nossas vidas. Ou como diz 1 João 2, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 3, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 4, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 5, todo aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que o ama, o gerou, e que ama aquele que o gerou, também ama aquele que é nascido de Deus. Estes são os sinais de um novo nascimento, meu irmão. Agora, a nossa história inicial é sobre Nicodemos. O que aconteceu com Nicodemos? Vamos ler um último capítulo, João 19. Verso 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era um discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. 39. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser dia da preparação dos judeus, visto que o sepulcro ficara vazio, colocaram Jesus ali. A história não nos revela por completo se Nicodemos nasceu de novo ou não. Mas eu particularmente creio que sim. Porque aqui no final da vida dele, ele está tomando o corpo de Jesus e dando dignidade ao corpo de Jesus, entregando as suas posses para Jesus, como um sinal de alguém que foi regenerado em seu espírito e nascido do alto. Meu irmão, não se assuste se eu te dizer, você precisa nascer de novo. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar.